Grande e poderoso é o Senhor dos Exércitos. E Ele determinou que nós comemorássemos a festa dos tabernáculos como uma festa eterna. Quer dizer que a festa do tabernáculo não é algo passageiro. Não é uma festa judaica, mas é uma festa bíblica e eterna. E hoje nós estamos aqui trazendo um pouco do que nós temos colhido durante anos e anos. Não precisa? Por isso, aqui está o resultado do nosso trabalho. Nós só temos comido, vestido, morado, andado, porque o Senhor tem nos abençoado. E na festa dos tabernáculos é quando nós celebramos a provisão, a intimidade e a alegria de podermos ser abençoados pelo Senhor. E nesse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos mover esta oferta que trouxemos hoje para desfrutarmos em comunhão diante do Senhor. Amém? Vamos agradecer. Senhor e Pai, nós queremos mover diante de Ti esta oferta que trouxemos para estarmos hoje à mesa contigo. Te agradecer por toda a provisão que você tem mandado, por todas as bênçãos que você tem derramado, por você ter cuidado dentro e fora da pandemia das nossas vidas, da nossa provisão, da nossa saúde. Nós, como famílias, queremos te agradecer por todas as bênçãos que têm sido derramado sobre cada lar que está ligado a esta igreja, e te agradecer porque você nunca e absolutamente nunca deixou de nos abençoar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A primeira atitude que eu fiz ontem foi dizer para a pastora Crélia que a minha oferta não viria em forma de comida, mas viria na colheita das flores. Olha aqui, gente. Hoje eu fui no jardim de casa e colhi essas flores para tabernáculo. Amém? Então, eu plantei flores e colhi o quê? Flores, é claro. Quem semeia, colhe. Tá bom? Então, o que eu vou fazer no final do culto? Cada família vai levar uma dessas flores para casa. Uma, duas, quanto quiser. Tá bom? Tem bastante sobrando. Então, ela nem está na água aqui, porque eu colhi agora, um pouquinho antes do culto, para vocês levarem para casa, levarem e fazerem um arranjo e deixarem nas suas casas. Porque um dos sinais de bênção em Israel é que Israel se tornou um jardim. Amém? E com essa declaração profética, eu quero que você saiba que a sua casa será mais um jardim. Porque Deus gosta de jardim. Ele começou tudo com Adão e Eva em um jardim. Quando Jesus foi se apresentar ao Senhor, se apresentou em um jardim. E se hoje você for para Jerusalém e for verificar o túmulo onde Jesus foi enterrado, está em um jardim. Amém? Então que as nossas casas sejam verdadeiros jardins. Nós temos uma concepção errada de jardim aqui no Brasil. Nós achamos que jardim é lugar só de flor. E na verdade, em Israel, jardim é local de colheita de frutas, tá certo? Mas que seja de todas as formas a tua casa um jardim de colheita. Amém? E para celebrar esse momento de tabernáculo tremendo, hoje o Rafael e a Suzana trouxeram o fruto do ventre. E abençoarei o fruto do ventre. Vem o Rafael, que trabalhou muito, entendeu?
Então traz agora o Pedro. Olha só, gente. Oh, meu Deus do céu. Estas crianças vão crescendo. Parece que era ontem que eu apresentava esses marmanjão que andam por aí. Ou eu que estou ficando velho, ou eles que estão crescendo, né? Amém? Este é o Pedro. Suzani, por que todos puxam o pai? Suzana. Não sei. Hein? Sangue forte, né? Com certeza. Olha só o Pedro, gente. Vamos ficar de pé, vamos apresentar o Pedro ao Senhor. Da mesma forma que Jesus foi apresentado ao Senhor aos 8 dias, nós, às vezes não nos 8 dias, mas apresentamos nossas crianças ao Senhor. Não os batizamos porque o batismo cremos que tem que ser uma decisão pessoal. Mas apresentamos e consagramos ao Senhor os nossos filhos. Amém? Senhor e Pai maravilhoso, toda a honra e toda a glória é para Ti. Nós queremos apresentar agora o Pedro, Senhor, e Te consagrar a Ti. Que a Tua bênção venha sobre ele, a bênção espiritual, a bênção também natural, que a prosperidade seja uma marca na sua vida, prosperidade espiritual e material, que nada lhe falte, que tenha sabedoria, que cresça espiritualmente e dê muitos frutos. Aqui eu te apresento não uma criança, Senhor, mas o espírito que vai se tornar um homem, e que este homem marque na terra o teu reino. É o que eu te peço e te consagro em nome de Jesus. Amém. Rafael e Suzana, façam uma declaração sobre ele. Digam: meu filho Pedro, Meu filho Pedro, nós te consagramos nós te consagramos ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor dos e Senhores. que a bênção esteja sobre a vida a tua vida. Que a bênção esteja sobre a tua vida. Nada te falte. Nada te falte. Você seja muito próspero Você seja muito próspero. e principalmente Extremamente fiel ao Senhor. ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, e agora se preparar para o terceiro. Não posso. Como? Como? Não, gente. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Amém? Pode sentar, meus amados. Hoje é dia de celebração, hoje é dia de festa. Amém? Eu já estou desde sexta passada comemorando o tabernáculo, né? Eu comecei na Bahia e vim terminar no Tocantins. Por quê? Porque essa festa, gente, é uma festa tremenda. Se vocês tiverem uma aguinha, seria bom, gente. Por favor. Tabernáculo vem sendo preparada. A preparação começa lá na Páscoa. Na festa da Páscoa, nós preparamos o nosso espírito em santificação, purificação. Depois nós temos um encontro com a Torá, nós temos um encontro com a Bíblia, em Shavuot. E depois, a gente tem um encontro com Deus. Porque a festa do tabernáculo, aqui está um tabernáculo, gente. Esse tabernáculo eu trouxe de Jerusalém. O tabernáculo que eles montam em Jerusalém é igual a este. Eles hoje não têm mais tanta palmeira e tal, se bem que eles fazem o sucote de palmeira, mas eles, nas ruas você encontra esses tecidos e é onde eles montam dentro de casa os tabernáculos. Quase todos os lares em Israel, você vai encontrar ou um tabernáculo no jardim,
ou na área, ou dentro de casa. E durante esses 8 dias, eles comem, eles tomam café, eles ficam um pouco dentro do tabernáculo, alguns dormem dentro do tabernáculo. Por quê? Porque foi assim que o Senhor determinou. E por que uma festa tão longa? É a festa mais longa da Bíblia, 8 dias. Porque esta festa, ela tem um sentido importantíssimo. É o sentido da intimidade com Deus. O que Deus mais quer? Que você seja o quê? Íntimo com Ele. Por isso que Ele nos chama de filho. Nunca esqueça, Abraão era amigo de Deus, mas nós, desta geração, somos conhecidos como filhos. Então nós não somos um simples amigo, nós somos filhos. E como filhos, nós temos direito ao acesso à herança do Pai. E aonde que nós podemos manter intimidade com Deus? Tabernáculo. E tabernáculo, ele é feito de um material muito sem estrutura. Quando o Senhor mandou criar as cabanas, Ele disse: peguem as palmeiras, peguem as folhas das palmeiras. E em Neemias capítulo 8 diz que nos 8 dias, olhando para as folhas das palmeiras, a gente vê como são os nossos dias. Nós nascemos, nós crescemos, nós nos tornamos adultos, mas nós morremos. Assim é a nossa vida. Nesse 1 ano e meio nós vimos muita gente morrer, certo? Muitos de nós temeu a morte. Muitos de nós passou pela morte. Muitos de nós estamos aqui. Agora, estar aqui não é bom, gente. Sabia? Por que, Rosa? Vocês de máscara, eu até confundi. Por que, Rosa? Pensei que era rosa aqui. Não é a rosa? Vocês de máscara já não estão... Marcela, que é de tua mãe? Flor para vocês, para mim já virou rosa. Flor não tem identidade. Fala, Flor. Fala para mim, Flor. Pois é, gente. Quem já foi, já cumpriu o que veio fazer. Quem já foi, não tem mais nada para fazer. Então significa que nós estamos em dívida. Que todo mundo fica falando dos que morreram, com tristeza e tudo. Não, gente, eles foram porque cumpriram. E nós ainda estamos em dívida. Eu falei para a Marili, quando começou a morrer alguns que eu conhecia, né? Eu digo, Marili, começou a morrer os rebeldes. Daí passou dos rebeldes. Eu comecei a ver que começaram a morrer os que não eram rebeldes. E daí passou dos rebeldes para os santos. E dos santos começou a morrer todo mundo. Eu disse, Marili, nós estamos feios no pedaço. Nós vamos ficar. Então significa que nós não entramos em nenhum deles ainda, porque ainda nós estamos em dívida. Gente, a verdade é essa, nós estamos em dívida. Nós ainda temos o que fazer. E é isso que nós temos que descobrir em tabernáculo, na intimidade com Deus. O que eu ainda não fiz para agradar a Deus? O que eu não fiz? O que os meus dias me reservam? E é só você olhar para as palhas de tabernáculo. Olha aqui, ó, essa planta aqui. Eu tirei agora, às 5 horas da tarde, verdinha. Parece que está viva, né? Amanhã ela já vai murchando.
no quinto dia ela já está quase amarelando. Assim é a nossa vida. E nós não podemos perder oportunidades que Deus nos dá. O mundo nos chama tanta atenção que nós achamos que as oportunidades são só materiais. E uma das coisas que você tem que mudar na tua cabeça é saber que a bênção mais rasa, a bênção mais, vamos dizer assim, a primeira bênção que está na tabela de Deus é a bênção financeira. Deixa ele aqui. Pode ficar aqui, não tem problema. Entenderam, gente? A gente corre o dia inteiro através das finanças. A nossa vida quase toda está girando em torno de finanças. Só que você tem que compreender que esta é a bênção mais simples que Deus pode te abençoar. Por quê? Porque o Senhor começa pelas finanças abençoando qualquer um. Nunca esqueça, o segundo grau de bênção que Deus quer que encontre você é o crédito com os homens. É quando você é reconhecido na rua, é quando você é reconhecido no comércio, no mercado, você é conhecido em qualquer lugar e você tem crédito com a tua palavra diante dos homens. Esse é o segundo nível de bênção. Você fala de uma pessoa e diz, quem? Fulano de tal? Não, esse eu conheço. Esse é cara sério, esta é mulher séria. Esse é o segundo nível de bênção que Deus dá. O terceiro nível de bênção que Deus dá é quando você começa a ter crédito no céu. Então, para você saber se tua vida realmente está alinhada com Deus, você tem que fazer uma análise do nível de bênção que você tem vivido. O nível de bênção no céu é quando você faz como o rei que recebeu a visita do profeta e o profeta chegou para ele e diz, prepara a tua casa, porque o Senhor vai te levar. O profeta sai, ele vira para a parede e diz, Senhor, não é o meu tempo. O Senhor não se lembra que eu fiz isto, que eu fiz isto, que eu fiz isso? Quer dizer, que eu te obedeci, que eu te honrei, e foi pondo posições que ele tomou e atitudes que ele tomou, que foram muito mais para a honra de Deus do que para ele mesmo. E Deus imediatamente fala com o profeta e diz, volta. Eu acredito que o profeta ficou brabo demais, porque o profeta teve que mudar a palavra profética. E chegou de volta e disse, o Senhor acrescentou, quantos anos? 15 anos. Esse aí é o terceiro nível de bênção. E aonde conquistamos esses níveis de bênção? Em tabernáculo. Por isso que essa festa é tão importante. Porque esta festa, ela relata a intimidade com Deus. Tabernacular é quando você fica a sós com Deus. Tabernacular é quando você encontra o esconderijo do Altíssimo. Tabernacular é quando você tem intimidade, não com Deus, mas com o papai. Você já não é mais um servo, mas passou a ser um filho. E o quarto nível de bênção que te alcança, nesta dimensão da intimidade, é quando você começa a ganhar bênçãos que não têm valor. Ou melhor, não tem preço, mas tem grande valor. Suzana, eu gostei do Pedro. Eu quero te dar 50 mil reais por ele.
Você me dá ele? Por quê? Veja só, você não vai precisar acordar de madrugada, entendeu? Você não vai mais trocar fralda e ainda ganha 50 mil. Que nível de bênção que é esse? Coisas que não têm preço, mas têm muito valor. E por que nossos filhos têm tanto valor? Porque eles são as flechas nas nossas mãos, porque eles irão aonde nós não vamos. Então esse é o quarto nível de bênção. E aonde conquistamos esses níveis de bênção? Em tabernáculo. Então nesses dias que estamos comemorando o tabernáculo, nós estamos na verdade gerando bênção. Ou você se lembrar da festa de tabernáculo, você comemorar a festa de tabernáculo, você mover as ofertas diante do Senhor em tabernáculo, só isto já é uma obediência e uma fidelidade a Deus, porque o Senhor assim determinou. Então hoje é dia de festa, hoje é dia de regozijo, mas hoje é dia de consolidação de bênção. Amém? Eu quero lembrar que as festas bíblicas, elas existem com um propósito. Em todas elas tem um propósito. Então, eu vou me ater exatamente na festa de tabernáculos. Por quê? A primeira coisa que você tem que saber é que o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Então a festa em si, ela demora quantos dias? 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Isto é Shabat. Shabat é descanso, certo? 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 8º dia, o que acontece no 8º dia? Tereis uma santa convocação. Novamente é o quê? Shabat, sem trabalho. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, dia de proibição, e nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor ofertas queimadas, holocaustos e oferta de alimentos, sacrifício, libações, cada qual em seu dia próprio. Então, por que nós trouxemos aqueles pratos aqui? Porque, na verdade, nós estamos cumprindo o que diz na palavra. Ok? E que a maioria das pessoas não sabe. Estas são as solenidades do Senhor. Ok? Verso 38 diz assim: além dos sábados do Senhor e além dos vossos dons, além de todos os vossos votos e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor, porém aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido do fruto da terra. Então, é isso que você tem que saber. A festa de tabernáculo é a festa da celebração do fruto recebido. Na verdade, é a celebração da colheita. E agora eu te pergunto, o que você tem colhido? Porque a cultura mudou, os anos mudaram, mas nós continuamos colhendo, cada um dentro da sua profissão, cada um dentro do seu trabalho. Então, quando se comemora e se celebra aquilo que Deus tenha te abençoado, em tabernáculo. Todas as festas, elas estão ligadas às chuvas, estão ligadas à colheita,
e estão ligadas ao fruto. E interessante, vocês notaram como nesses 3 últimos dias, atipicamente, tem chovido? Isso é um sinal profético. Em Palmas, chover em setembro, é um sinal profético. E se vem a chuva, vem o quê? A colheita. Então eu quero que vocês tenham esse mover de chuva em Palmas, e aqueles que estão nos assistindo pela internet têm que saber que no centro do Brasil choveu fora da época, isto é, nós recebemos as chuvas temporãs, quer dizer, fora do tempo. Não foram as seródias, que são as normais. Nós estamos recebendo uma chuva em Palmas, temporã, fora do tempo. Significa o quê? Que o Senhor está dizendo para você que mora em Palmas, que você vai colher o que você nunca colheu. Isto é uma festa profética. Por isso que você tem que celebrar. Porque esses sinais são sinais de Deus para nos mostrar que algo está para acontecer nas nossas vidas. Interessante, no verso 40, e no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiro, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Agora, cada um desse tipo do que era para ele escolher, tem um significado, e que você tem que saber. Eles representam o tipo de crente que existe na igreja. Então vamos lá. Ramos de palmeiras. O ramo da palmeira, ela tem cheiro? Sim ou não? Não tem cheiro. Tem gosto? Não tem gosto. Esses são os crentes que não são, na verdade, ouviram falar de Jesus, ouviram falar do Senhor. São aqueles que de vez em quando aparecem na igreja, são aqueles que não têm muito compromisso, são mais ou menos. Mas daí, nós temos os ramos de árvores frondosas, que são os ramos das fruteiras, que tem gosto e tem cheiro. Os que têm gosto e têm cheiro são o quê? Os verdadeiros adoradores. Não só ouviram falar do Senhor, mas eles têm uma vida comprometida. O gosto e o cheiro significa o que você passa de você para os outros. O teu compromisso é tão violento com Deus que isto é transmitido aos demais. Mas daí, nós temos a mirra, que só tem cheiro. Então, são aqueles que conhecem a Deus. Mas só para a sua vida. Não conseguem transmitir isso daí. E nós temos outro tipo que só tem gosto. Esses daí só ouviram falar de Deus. Eles até gostariam de ter um compromisso, mas não têm um compromisso tão forte. São o tipo de pessoas que frequentam as igrejas. Então, em tabernáculo, é um dia para você decidir na tua vida
Se você quer ser um crente com gosto e com cheiro, ou se você quer ser os outros 3 tipos. Só que não esqueça, a Bíblia é clara em dizer que está atrás dos verdadeiros adoradores. Os que adoram em espírito e em verdade. Quer dizer, quem que o Senhor quer? Os que têm gosto e cheiro. E por que isso? Porque Deus não veio brincar de religião na terra. Deus não veio nem implantar religião. Deus, na verdade, está implantando um reino. E que quem tem gosto e tem cheiro, ele transforma o seu estilo de vida com o estilo do seu reino. Os teus pensamentos, as tuas palavras e as tuas atitudes estão na dimensão do que você é com o Senhor. Uma nação, um povo, ele é a representação do seu culto. Quando você vê o Brasil passar pelo que ele passa, isto daí é a situação que o Brasil está espiritualmente. Só quando nós tivermos uma nação comprometida com Deus, temente a Deus, é que nós vamos ver os frutos do que é servir no reino de Deus. Nós estamos em um processo ainda. E isso acontece nas nossas vidas. A tua vida financeira é resultado deste processo pessoal do teu compromisso com Deus. A tua saúde é o resultado do processo espiritual da tua vida. Os teus relacionamentos, casamento, filhos, parentes, amigos, é o resultado do teu relacionamento com Deus. Você nunca esqueça que as 3 áreas espirituais que o inimigo ataca são exatamente essas 3 áreas: saúde, finanças, relacionamentos. O que impede uma ação do inimigo na tua vida? Nessas 3 áreas. O quanto você habita em tabernáculos com o Senhor. Quanto mais intimidade, quanto mais compromisso, quanto mais gosto, quanto mais cheiro você tem com o Senhor, mais seguro você está. Porque você passa de uma cabana para o esconderijo do Altíssimo. Então não basta conhecer a Deus. Não basta nem ler a Bíblia. Não se engane. Ah, mas eu leio a Bíblia. Não se engane. Ler a Bíblia não é entender a Bíblia. Ler a Bíblia não é estudar a Bíblia. Ler a Bíblia não é meditar a palavra. Diga para o teu irmão, meu irmão, fala para o teu irmão, meu irmão, a preguiça tem te afastado do céu. A preguiça afasta as pessoas do céu. E por quê? Porque a preguiça te afasta de conhecer a Deus. Aonde que Deus se revela? Pela sua palavra. Quem não conhece a palavra, não conhece a Deus. Estão entendendo? Por que que numa firma, a primeira coisa que eles te pedem é o currículo? A segunda coisa que eles querem é uma entrevista, porque eles querem te conhecer. Aonde Deus nos conhece? Ele nos conhece desde a criação. Mas nós
Quando conhecemos a Deus? Quando nós compreendemos o que é tabernáculo. Tabernáculo é o local de intimidade. Não é aonde eu sou conhecido por Deus, mas é aonde eu conheço a Deus. E Ele deixa de ser Deus para ser o meu Pai. Nunca foi tão importante conhecer a Deus. Nunca. Porque nós estamos para viver momentos muito importantes espirituais nesta década. E aqueles que não conhecerem a Deus vão ficar na beira do caminho. É o tempo de compromisso, é tempo de aliança, é tempo de entrar em tabernáculos e tabernacular com o Senhor. Amém? Meus amados, sete dias habitarei em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas. Quando os tirei da terra de Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. O que eu estou fazendo aqui? Apenas anunciando para vocês o que Deus espera de você este ano, depois de tabernáculo. O que Ele espera? Que você entre em tabernáculo e tenha intimidade com Ele, conheça a Deus. E por onde a gente começa a conhecer a Deus? Lendo o currículo de Deus. Depois que você lê o currículo de Deus, que é a palavra dele, você vai ter entrevistas com Deus, e daí você vai conhecer a Deus. Quando que a gente tem entrevista com Deus? Quando fica a sós com Ele e faz perguntas. O problema é que o nosso estilo de vida, desde pequeno, somos ensinados a ter religião e não intimidade. E por não sabermos como ter intimidade com Deus, a gente segue rituais. E Deus não quer você em rituais. Deus quer que você tenha o quê? Intimidade. E a intimidade não se faz no sábado à noite na igreja. Não faz no domingo na igreja. A intimidade, que nada mais é do que sucate, tabernáculo, é no dia a dia você e Deus, com tempo de qualidade com Ele. Meus amados, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Salmo 118, verso 25. Olha o que diz esta palavra. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Então, nada mais é do que o quê? O símbolo de que duas coisas nós precisamos: salvação e bênção. Salvação é uma atitude pessoal. Eu recebo Jesus como meu Messias e Senhor. E as minhas bênçãos, elas estão ligadas pela minha fidelidade e meu compromisso a Deus. Quanto mais compromisso, mais fidelidade, mais bênção. Quanto menos compromisso, menos fidelidade,
mais prova. Não é maldição, é mais prova. Por quê? Para que você, na prova, admita que você precisa de Deus. É isso que você tem que encarar. Jonas era profeta, mas um dia ele desobedeceu a Deus. E Deus pôs ele dentro de um peixe para que ele admitisse uma coisa só, que precisava de Deus. Por quê? Porque na boa ele não quis obedecer a Deus. Então ele teve que ser jogado de um navio, ele teve que ser engolido por um peixe, ele teve que morrer dentro do peixe. E ele mesmo fala no livro de Jonas, capítulo 2, que quando ele estava desfalecido, ele se lembrou do Senhor e fez um pacto. Senhor, eu irei à tua casa para te adorar. O que ele fez? Um compromisso com Deus. Não espere ir para dentro do peixe para fazer compromisso com Deus. Aproveite fazer compromisso antes de ir até Tarsis, ou melhor, antes de ir até Jope comprar passagem. É muito melhor você ser obediente a Deus sem prova do que você ter que ser provado para obedecer a Deus. Dá uma cutucada no teu irmão do lado e diz: para de sofrer, seja inteligente. Vocês são pais, a maioria. Se os teus filhos te obedecessem, alguma vez eles levariam uma varadinha? Nunca. Por que levam a varada? Para aprenderem a obedecer. Daí você pergunta: pai, por que está acontecendo isso comigo? E daí você responde: é a varada de Deus para eu aprender a obedecer. A Bíblia diz assim: de que reclama o homem, se não é das suas próprias iniquidades? O resultado da nossa vida está naquilo que nós plantamos. Então, numa festa como essa, que é a festa da colheita, nós estamos colhendo o que nós plantamos. Chegou a hora de você fazer um pacto hoje em Tabernáculo. Só plantar sementes boas, só sementes que derem muitos frutos e que você tenha uma boa multiplicação. Amém? E para encerrar, João capítulo 7, verso 37. Assim diz a palavra: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem quer de mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esta é a pergunta. A dimensão da sede de Deus que você tem é o turbilhão de poder de Deus que sai de você. A tua sede provoca a produção de águas vivas que sai de você. Se você não tem sede do Senhor, você não tem multiplicação de águas vivas. Por isso você não se torna um rio de águas vivas. Mas se você tem sede de Deus, você se torna o rio de águas vivas, aonde você vai distribuir a quem está precisando, porque você se tornou o quê? Fonte. Eu estava no deserto de Israel, indo para o Mar Morto. Falar em Mar Morto, gente, só tem mais 3 vagas para a caravana de junho para Israel. Quem quiser ir é agora, hein? Só 3 vaguinhas. Daí, nós vamos dia 10 de junho.
E eu estava descendo de Tel Aviv para o Mar Morto, e o nosso guia, que todo ano é o mesmo, Salo, meu amigo há muito tempo, eu morei 10 dias na casa dele, quando estive em Israel. Ele olha para mim e diz: Coraiola, por que o deserto não produz nada? Olhei para ele. No Brasil a gente não conhece muito o deserto. Eu revirei minha cabeça, mas não tinha uma resposta. Eu digo: não sei. Ele disse: é simples. O deserto não produz nada, não é por falta de fertilidade. Ele é muito fértil. Só falta água. Eu não sabia que o deserto era fértil. Pensei que era uma areia que não produzia nada. Por isso que Israel se tornou uma potência agrícola. Porque o que eles fizeram? Eles levaram água para o deserto. E a terra é muito fértil. E nisso daí que ele terminou de falar, olhou para frente, eu olhei para aquele deserto. E quando eu estou olhando para o deserto, o Senhor fala comigo: sabe por que eu levo vocês para o deserto? Porque vocês são fontes de águas vivas. E o deserto vai produzir o que nunca produziu, porque vocês são a razão da produção do deserto. Então, quando Deus me deu essa revelação, eu entendi que o fato de eu ir para um deserto financeiro, de eu ir em um deserto de enfermidade, de eu ir para um deserto de relacionamentos, é porque o Senhor naquela área quer que eu produza o que eu nunca produzi. Então não encare mais o deserto como algo ruim, muito pelo contrário. Você tem que encarar os momentos difíceis como a oportunidade que Deus está te dando para você produzir na tua vida e ao teu redor o que você nunca viveu antes. Nunca esqueçam que Moisés chegou na beira do Mar Vermelho, deserto de um lado, mar do outro, 3 dias ventando, e ele falando com o povo: porque Deus agirá, porque Deus fará milagres, porque Deus, o próprio Deus, ouvindo o discurso, perguntou para Moisés: Moisés, você está fazendo o quê? Estou orando, estou incentivando o povo que você é bom, que vai fazer. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, manda o povo marchar. Diga para o teu irmão assim: sabe o que está precisando para o teu deserto se transformar em local de colheita? Atitude. Está precisando de uma atitude. Então, em tabernáculo, você tem que fazer um pacto com Deus, de tomar uma atitude, uma posição com Deus. Porque o tamanho do deserto está na demora que você leva para tomar atitude. Amém? Seja uma fonte de águas vivas. Conheça o Deus do tabernáculo. Conheça o Deus que quer intimidade contigo. E se torne o quê? Fonte de águas vivas. Amém? Quem hoje, na festa do tabernáculo, quer tomar uma atitude com Deus, fazer um compromisso com o Senhor, saia do teu lugar e venha aqui na frente. Vamos orar. Grande e poderoso é o Senhor. Amém?
pode vir. Grande, poderoso é o Senhor dos Exércitos. Depois eu quero que vocês prestem atenção naquela imagem que tem ali no tabernáculo, que é a subida para o templo, com as portas de acesso. A porta da direita é para entrar no templo e a porta da esquerda era para sair do templo. Tinha pessoas que, em vez de entrar pela direita, eram obrigadas a entrar pela esquerda. Por quê? Por quê? Não, porque foram curadas. O Senhor determinou que os que eram curados, eles não entrariam pela porta normal, porque eles não podiam entrar no templo. Então, quando eles eram curados, que eram atestados a cura, eles entravam pela direita para todos verem que eles estavam curados. É isso que o Senhor quer fazer com você. Ele quer que todo mundo veja o que aconteceu na tua vida, a dimensão de bênção que Ele está te entregando, porque hoje é dia de cura, hoje é dia de tirar da maldição, hoje é dia de você levantar com uma força como você nunca antes viveu, porque hoje é dia de tabernáculos. Então faça agora um pacto com o Senhor, um pacto de intimidade. Enquanto o louvor vai adorando ao Senhor, você vai falando com Deus, fazendo um pacto com Ele. A partir de hoje, eu tomo uma atitude. Eu vou fazer isto. Hoje, faço uma aliança com o Senhor.
Senhor e Pai maravilhoso, os que estão aqui hoje, neste altar, estão diante de Ti porque compreendem que nesta festa de tabernáculo é uma festa não só de celebração, mas de compromisso. Porque na verdade, neste ano que vamos viver a partir desta festa, nós queremos colher, e colher muito, ser abençoado como nunca fomos. Por isso que cada compromisso que está sendo celebrado nesta noite, em tabernáculos, seja registrado nos céus, e que anjos especiais sejam mandados por Ti, Senhor, para que ministrem na vida de cada um, para que cada um verdadeiramente se torne fontes de águas vivas e recebam, Senhor, na dimensão do que gerarem, o fruto, Senhor, do Teu reino nas suas vidas. Eu libero na autoridade do nome de Jesus as 4 dimensões de bênção sobre a vida de cada um: bênção financeira, o respeito dos outros, crédito no céu e principalmente a bênção que não tem preço, mas tem muito valor para cada um. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós somos agradecidos porque tudo que temos colhido, e por isso, Senhor, nós fazemos este pacto de compromisso e de intimidade contigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém?